Então você tem cada vez menos jovem no mundo. Menos jovem. Quanto mais a pessoa tem opção de vida, a mulher principalmente, a primeira coisa que ela escolhe é: não quero ter filhos. O Brasil se tornou o terceiro maior país em quantidade de animais domésticos, tendo quase 150 milhões de pets. Desse número, incríveis 58% são somente de cachorros. É isso mesmo, o melhor amigo do homem está em metade das casas brasileiras. Mas esses números não surpreendem ninguém, porque é sério, é até esquisito encontrar alguém que não goste de cachorros. Afinal, ter um cachorro traz vários benefícios, principalmente psicológicos. Hoje existem diversos estudos apontando que a companhia do cachorro reduz a probabilidade dos donos falecerem por doenças cardiovasculares, diminui o estresse, a ansiedade e ainda gera serotonina, um dos hormônios ligados à felicidade. Mas alguns gostam tanto de seus pets que abominam a ideia de os tratarem somente como animais. Preferem os tratar como se fossem outras pessoas, algumas até mesmo os considerando como seus filhos. Right? That's my boy. Nos Estados Unidos, o estilo de vida Dinkwad, que são casais que preferem não ter filhos e no lugar adotar um cachorro, vem crescendo bastante. No Brasil, nós não adotamos esse nome, mas popularmente conhecemos os famosos pais de pet. O Theo e a Cacau vieram passear no shopping. Acompanhados dos donos, eles se divertem em meio à quantidade de lojas e de pessoas. Há alguns anos, os pets não eram tão bem-vindos assim a determinados lugares. Mas hoje tudo mudou. Bom para os donos e, claro, para os animais. Essas pessoas que vêm humanizando seus cachorros, os tratando como pessoas, podem estar na verdade prejudicando eles. E hoje vem ao redor do mundo crescendo um debate quanto a essa geração que vem optando por não ter filhos e somente ter um cachorro como um dos principais motivos da queda de nascimentos ao redor do mundo. Mas será que realmente isso faz sentido? É exatamente sobre esse assunto que eu vou apresentar para você nesse vídeo. Praticamente desde sempre, o cachorro esteve ao lado dos humanos. Não há um registro exato de quando esse processo de domesticação começou, mas há indícios arqueológicos de que possa ter iniciado na Era Glacial, literalmente há 500 mil anos atrás. A maior hipótese é que os povos antigos usavam os cachorros como um suporte para caçar presas, se beneficiando de uma proteção em grupo. O que faz total sentido, já que ambas as espécies buscavam a mesma coisa: segurança e alimentos. Há estudos que afirmam que todas as espécies de cães foram originadas de um único tipo de canino, o cão do ocidente. Esse canino foi quem descendeu todas as outras gerações que acabaram se distribuindo em 3 grupos: os lobos, os coiotes e os chacais. A espécie do cachorro especificamente evoluiu a partir de lobos. Mas as raças de cachorros acabaram não evoluindo por uma seleção natural, mas sim por uma seleção humana. Essa seleção fez com que a vontade dos criadores fosse a principal determinação nas suas características, sendo que no cachorro, o único gene é responsável por mais de 50% da variação do tamanho do corpo do animal. Dessa forma, os humanos escolhiam os cães mais fortes e que fossem sociáveis em grupos. Mas, com o passar dos séculos, acabou se tornando obsoleta a ideia de ter um cachorro para caçar, e as pessoas começaram a ter pets simplesmente para ter uma companhia. Então, pela primeira vez o cachorro deixava de ser um trabalhador do grupo e se tornava um amigo. Assim, no século XIX, o mercado de pets começou a crescer e praticamente 80% das raças atuais foram criadas. A seleção humana, que agora buscava uma companhia e não mais um caçador, fez impactos na evolução das raças, onde várias raças tiveram mudanças nas suas características nesses últimos 2 séculos, como ficarem com uma estatura menor ou até mesmo com um rosto mais alongado. Dessa forma, a convivência entre humanos e cães acabou com os anos criando laços afetivos tão fortes que muitas das pessoas deixaram de ver os cachorros como simples animais de estimação, mas começaram a enxergá-los como parte de sua família, e alguns até os considerarem literalmente como seus filhos. Assim, gente, vocês têm que entender que os cachorros, eles não são seus filhos.
Aí a mulherada, porque a maioria que vai lá é a mulherada, né? Vai lá e vai falar assim, são sim, quase em coro, são sim. No começo do século XXI, nos Estados Unidos, o movimento Dinkwad cresceu bastante entre casais das gerações mais novas e de maior poder aquisitivo, que preferiram abdicar de ter filhos e substituir essa companhia pela de um cachorro. É claro que, como tudo hoje em dia, isso virou trend do TikTok, o que trouxe a público muitos casais que são adeptos desse estilo de vida. Apesar de não ter um nome em português para esse movimento, o Brasil não fica muito longe disso. De acordo com a Comac, em 2021, das famílias que possuem cachorros, 21% pertence a casais sem filhos. Aliás, em uma pesquisa da Consumer Affairs, mostra que 44% dos tutores de animais fazem parte da geração Millennials, nascidas entre 81 e 94. E em um questionário feito a mais de 1.000 entrevistados, 81% deles admitiu gostar mais de seus animais de estimação do que de seus próprios parentes próximos, e 50% deles mais do que sua própria mãe. Evidentemente que toda essa paixão pelos animais fez a alegria de alguém: o mercado pet. Tem um setor no Brasil que está faturando muito, o mercado pet. Os pets ganham produtos que antes eram vendidos só para humanos e agora viraram clientes especiais em vários lugares. Aqui os pets não passam vontade e comem praticamente a mesma coisa dos amigos humanos. E os pet shops estão cada vez maiores e com mais variedades de produtos. Na casa dela, tudo foi pensado para eles. A decoração do quarto não deixa dúvidas. Somente no Brasil, nos últimos 10 anos, o mercado pet triplicou, tendo alcançado a marca de quase 70 bilhões de reais de faturamento. Para você ter ideia o quanto expressivo é isso, com uma taxa de crescimento tão grande, é provável que nos próximos 3 anos ele chegue a superar o próprio setor cervejeiro, que hoje fatura 77 bilhões de reais por ano. Vendo essa febre dos pais de pet, o mercado lança todo o tipo de produto e serviço que antes seria ridículo imaginar, mas hoje virou algo normal e muito vendido, como sorvete canino, guarda-chuva para pets, alimentos vegetarianos, cerveja para cães, serviço de creche, hotel, pedicure e até mesmo psicólogo para cachorros. O tratamento aos cães por alguns virou algo extremo, ao ponto deles humanizarem seus cachorros. A palavra humanizar se refere a tornar-se humano, dar ou ganhar atributos humanos para algo ou alguém. E é exatamente o que vem sendo feito por alguns para seus cachorros. É muito comum hoje em dia vermos pessoas que fazem festa de aniversário para seus cachorros, andam com eles em carrinhos de bebê, dão banhos quase diários e até mesmo os tratam como se fosse uma criança, com rotinas de creche, recreação e até soneca da tarde. Para alguns veterinários, a humanização na verdade vem adoecendo os pets, já que impedem que eles vivam de acordo com sua espécie, o que traz diversos distúrbios comportamentais aos cachorros, como a agressividade e uma carência extrema. Então isso é muito ruim para o animal, porque ele acaba depois ficando com lambedura, ele vai lamber a pata, ele vai ter estresse, ele vai ter 1000 problemas. Você cria uma ansiedade porque você está criando coisas, porque você humanizou demais o animal. Pegar e fazer uma festa, tipo, convidar outras pessoas do Instagram e, tipo, botar todo mundo numa guia e ter todos os cachorros que nunca nem se viram na vida em um lugar, tipo, que fica muito... Quem tá gostando é o dono, né? Não o cachorro. É um negócio muito tenso, assim, sabe? Daí... Coloca botinha, sapatinho no cão, o cachorro não precisa disso. O cachorro, ele já veio pronto de fábrica aí da natureza. A natureza é sábia. Alguns acreditam que essa humanização aos cachorros é uma tentativa de substituir algo ou alguém, como um filho. Hoje, no mundo inteiro, há uma queda expressiva da taxa de natalidade. No Brasil, de acordo com o IBGE, na década de 1970 havia 6 filhos por mulher. Hoje, o número gira em torno de 1,5 por mulher. Também, em um estudo da Universidade de Washington, prevê que até o ano de 2050, mais de 151 dos 195 países do mundo verão sua população diminuir fortemente. O que preocupa ainda mais é que diversos países vêm tentando criar políticas pró-natalidade e suas ações não vêm sendo efetivas. Então, suas populações vêm gradualmente envelhecendo. A própria China, que um dia já precisou tomar diversas medidas contra a geração de filhos,
criando a política de filho único, acabou nas últimas 5 décadas vendo sua taxa de nascimento por mulher cair de 6 filhos por mulher para em torno de 1,28. Enquanto o número de crianças vem diminuindo, o número de cães vem aumentando, sendo que em algumas cidades como Madrid há 3 vezes mais cachorros em lares do que crianças. Em Taiwan, olhando esses números, um candidato à presidência chegou até mesmo a propor uma política onde visava incentivar a geração de filhos, sendo que para cada filho em uma família ia ser permitido adotar um pet. A ideia foi fortemente criticada, principalmente pela oposição do político. E é claro, a proposta não foi implementada e nem mesmo o candidato virou presidente. E uma tendência a escolher afetos por seres, no caso dos cachorros, que amam você incondicionalmente, né? Por que você acha que casais jovens escolhem cachorros? Porque cachorros dão menos trabalho, custam menos, duram menos, né? São mais baratos ainda, na medida em que o mercado for percebendo essa tendência vai começar a ficar mais caro, enquanto que crianças dão muito trabalho. Mas essa relação que vem sendo vista por alguns entre cães e filhos não é um fato. Então, há outros pontos que podem ser levados em conta para essa queda da taxa de natalidade, que não tem relação com os pets. Hoje, o custo de ter um filho pode desincentivar alguns. De acordo com o IBGE, criar um filho no Brasil do nascimento até seus 18 anos pode facilmente ultrapassar o custo de R$240 mil em famílias de classe E. Combinado com isso, a renda média do brasileiro desde o Covid somente caiu, tendo passado de quase R$ 2.900 no seu pico para R$ 2.500 nos dias de hoje. Ao mesmo tempo, o poder de compra do brasileiro nos últimos 5 anos caiu mais de 30%. Um ponto também é que a responsabilidade de ter um filho, ao invés de um cachorro, obviamente é muito maior, e as novas gerações são consideradas gerações mais imaturas do que as anteriores, tendo uma adolescência e uma juventude muito mais alongada e tardia, o que colabora para não terem o desejo de assumir esse compromisso, preferindo investir seu tempo em si mesmas. Outro fenômeno cultural também é a participação das mulheres no mercado de trabalho, que teve gradual aumento, sendo que na década de 60 havia pouco mais de 20% das mulheres com trabalhos formais, e hoje há quase 50%. Assim, muitas trocam o desejo de ter filhos por uma dedicação à sua carreira profissional. Mesmo assim, tendo uma coisa ligação ou não com a outra, com cada vez menos nascimentos, menos pessoas interessadas em serem pais e muito mais pets, o que talvez não espere no futuro é um mundo cheio de velhos e cachorros. Mas e aí, o que você acha? Não vai me falar que você é um pai de pet. Aliás, esse vídeo deu um trabalhão, então me apoia se inscrevendo e comentando.